Olá, eu sou Benício Filho e estou aqui novamente gravando esse conteúdo para o Eurodicas dentro de um artigo que eu escrevi sobre o tema Oportunidades de Negócio na área de serviços em Portugal. Sou Benício Filho da Atlantic Hub e tenho muito prazer em trazer esse conteúdo aqui para você do Eurodicas, uma vez que o nosso dia a dia de trabalho, nosso dia a dia na consultoria da Atlantic Hub é internacionalizando negócios do Brasil para o mundo através de Portugal. Essa é a nossa teoria, essa é a nossa tese, esse é o nosso modelo de trabalho há quase 10 anos. Você que está aqui lendo esse artigo, você que está assistindo esse conteúdo, deve estar se perguntando: Benício, existe mesmo uma oportunidade no setor de serviços para aquela empresa brasileira que quer internacionalizar em Portugal? Eu diria para você que, salvo, é lógico, um estudo de mercado para definir ali de que forma, de que maneira e o tamanho dessa oportunidade, existe sim uma boa oportunidade de empreender no setor de serviços em Portugal e também no restante da Europa para empresas brasileiras. E aqui vão alguns pontos que eu trago como diferenciais de como uma empresa brasileira pode gerar um ativo diferenciado lá em Portugal. Bem, se você conhece Portugal ou se você tem circulado em Portugal, talvez você esteja percebendo a quantidade de pessoas, de brasileiros que estão atuando no setor de serviços. E aqui eu estou falando de lojas, bares, restaurantes. É uma enormidade de brasileiros que estão atuando nesse segmento. E por que isso está acontecendo? Bem, não é novidade para o europeu que o brasileiro tem muito carisma, que o brasileiro sabe atender muito bem, que o brasileiro escuta e depois oferta algo. Dias atrás eu fui num shopping, o Oeiras Park, em Oeiras, que é ali na Grande Lisboa, e dentro de um salão de cabeleireiro eu fui cortar o meu cabelo. Mais de 60% de todos os funcionários eram brasileiros. E a conversa entre eles, que eu pude bater ali naquele momento, que eu pude conversar um pouquinho naquele momento, era sempre a mesma. Os brasileiros são muito requisitados e são buscados para trabalhar nesses setores porque sabem atender, sabem ouvir, sorriem e são muito simpáticos. Esse é um ativo reconhecido pelos portugueses de que o brasileiro tem de sobra. Por outro lado, recentemente, fazendo um estudo por uma empresa do setor de call center, levei para eles um estudo de mercado e eles falaram: Benício, há uma grande oportunidade no setor de Portugal para nós por alguns pilares. Primeiro, que é um mercado em que, se for atender o mercado interno de Portugal, você pode ter operadoras brasileiras atendendo sem grande diferenciação no idioma, a não ser ali algum ajuste em algumas palavras-chave. Segundo, os brasileiros têm uma expertise gigante também na área de serviços de call center. Grandes call centers mundiais estão aqui no Brasil, instalados aqui no Brasil. Então, novamente, uma oportunidade para um outro setor diferenciado. Mas tem um terceiro ponto. Os call centers brasileiros têm muita humanização nos seus processos. Uma dinâmica de interação continuamente humana para a resolução dos problemas. Esse é um grande diferencial num país um pouco mais conservador que o nosso, que gosta da interação humana. É lógico que o multicanal, as diversas plataformas também têm ampliado seu uso em Portugal, mas o atendimento humano, a interação humana é um grande diferencial que pode ser com certeza a porta de entrada para o call center brasileiro em Portugal. A área da restauração, a famosa área de bares e restaurantes, também é uma grande oportunidade no setor de serviços para empresas brasileiras. Já tem sido comum encontrarmos bares e restaurantes atuando nesse setor importante, embora nós vamos ter um artigo específico sobre a área de bares e restaurantes. Mas eu só queria deixar claro para você que esse também é um setor ligado ao setor de serviços, embora tenha a sua própria denominação e a sua própria estrutura, que empresas brasileiras também têm um diferencial e têm levado grande diversidade e criatividade para Portugal. Eu gostaria de fechar esse nosso vídeo sobre esse artigo que você está lendo do setor de serviços de um outro mercado. Dentro do universo da construção civil, que tem toda a sua estrutura ligada à construção e tudo mais,
há um setor de prestação de serviço, de manutenção, de instalação, de hidráulica, de elétrica, de reformas e pequenas reformas, que há uma demanda muito grande. As empresas brasileiras nesse segmento atuam ou no modelo de manutenções pontuais ou ainda no modelo de reformas, com empreiteiras, com empresas de pequeno e médio tamanho que operam. Em Portugal há uma carência gigante e uma demanda na reforma e na atualização de prédios ligados ao retrofit que podem demandar grandes operações de reforma e de adaptação desses prédios. É lógico que uma reforma ou adaptação no retrofit de um grande prédio requer empresas de maior porte, mas não esqueça, dentro de um prédio existem muitos apartamentos em que muitas pessoas procuram esse tipo de atendimento e não encontram. Reforma e construção civil, reforma e pequenos ajustes, reforma na aula hidráulica, elétrica ou mesmo no ajuste de algumas coisas dentro das nossas casas, tem grande demanda em Portugal e no Brasil, empresas com grande expertise. O setor de serviços tem muita oportunidade. Qual o seu cuidado? Vamos estudar, vamos definir uma estratégia, vamos criar um modelo para que realmente faça sentido para você, com o pé no chão da região, com o pé no chão sobre questões ligadas à mão de obra e com uma visão muito mais estruturada enquanto proposta de valor. Não se iluda, ganhar em euro é ótimo, mas os custos também são em euro. E não é uma coisa trivial pensar em como construir a sua proposta de valor. Se o que você cobra no Brasil você acha que é só transformar em euros, você está muito enganado. A percepção do custo por eles é muito grande. E não é fácil conquistar clientes em Portugal. Portanto, esteja atento, converse com a gente, abra os demais artigos do Eurodicas, tem um blog imenso com muita coisa bacana. Eu mesmo escrevo há mais de 2 anos por Eurodicas e terei o maior prazer de conversar com você. Marque um momento que a gente conversa e entende a sua demanda, porque no setor de serviços tem muita oportunidade. Abraço e até o próximo conteúdo.